Vamos aqui na correção da recuperação paralela da prova de física do segundo ano. A primeira questão é sobre dilatação superficial. Vamos aqui tirar as informações da questão. Qual será o comprimento de uma barra de concreto de 2 metros a 30 graus Celsius após ser exposta a uma temperatura de 50 graus Celsius? O coeficiente de dilatação do concreto é 12 vezes 10 elevado a menos 6. Primeiro, qual é a forma? A forma de calcular a variação, né, a dilatação, é essa, né? A variação é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Pronto, essa é a forma que vai ajudar a gente a resolver essa questão. Então, primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Tirar as informações que a questão me oferece. O comprimento inicial, o coeficiente de dilatação e a temperatura, né? A variação de temperatura. Vamos ler novamente e tirar as informações. Qual será o comprimento de uma barra de concreto de 2 metros, ou seja, o comprimento inicial é 2 metros, a 30 metros graus Celsius, após ser exposta a uma temperatura de 50. Então, eu pego, para mim saber o que variou, eu vou pegar os 50, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 30. Logo, eu vou ter 20 graus Celsius de diferença. E o coeficiente a questão me deu. É 12 vezes 10 a menos 6. Pronto. Isso aqui é simplesmente as informações que o enunciado me oferece. O que eu vou fazer agora? Substituir nessa relação, para nós saber o que foi que variou, o que foi que aumentou. Logo, eu vou ter a variação vai ser igual comprimento inicial 2 vezes o coeficiente é 12 vezes 10 a menos 6 vezes a temperatura que variou 20. Então, a nossa variação vai ser, multiplique primeiro aqueles valores que não envolvem a potência de base 10. O 2, o 12 e o 20. 2 vezes 12 é 24. 24 vezes 20 vai dar 480. Vezes, agora você repete o 10 a menos 6. O que eu fiz? Multipliquei os valores que não tinham 10, a base 10. Ó. O 2, o 12 e o 20. Deu 480. Repeti esse 10 elevado a menos 6. Agora o que eu faço? Para mim multiplicar esses valores aqui, 480 vezes 10 elevado a menos 6, eu vou repetir esse número e vou completar, eu vou andar 6 casas para a esquerda. Então eu vou ter que completar com 0. Então eu vou completar aqui. 1, 2, 3, 4. 4 é suficiente para a gente andar 6 zeros. Se não for, a gente coloca mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, foi suficiente. Então, a dilatação, vamos pegar só até o 8. Foi 0,00048. O que é isso aqui? Isso aqui é o aumento. Mas a questão quer saber qual será o comprimento de uma barra após todo esse processo. O comprimento vai ser o final, o inicial, 2, mais aquilo que aumentou, 0,00048. Então vai ser 2,00048. Logo, é o item A, o comprimento final. Vamos na segunda questão. A segunda questão também é sobre dilatação superficial. Dilatação linear. Superficial são as seguintes. Um fio de cobre tem 20 metros. Perceba que é o comprimento inicial.
a temperatura de 20 graus Celsius. Se a temperatura aumentar para 35, qual será o seu comprimento? Então, a gente sabe que a temperatura era de 20, foi para 35. Então, para me saber quanto variou, eu pego a temperatura final 35 menos o 20, que vai dar 15. Então, eu já posso concluir que é 15 graus de diferença. E o coeficiente de dilatação, a questão me dá, que é 17 vezes 10 a menos 6. O que a gente vai fazer? Agora é só resolver aplicando, substituindo na fórmula. Que a fórmula nós temos que é a variação vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação que é a temperatura que variou. Logo, nós temos que é o comprimento inicial 20, a questão me deu 20 vezes o coeficiente de dilatação, a questão me ofereceu 17 vezes 10 a menos 6, vezes a temperatura que variou, era 20, foi para 35. Então, 35 menos 20 dá 15, é a temperatura que variou. Logo, nós temos, quem é que eu multiplico? Multiplica primeiro aqueles valores que não envolvem a potência, o 20, o 17 e o 15. Multiplicando esse vezes esse, e o resultado multiplicando pelo 15, eu tenho 5.100 vezes o 10 a menos 6. Conservei. Agora o que é que eu faço? Para mim multiplicar 5.100 vezes 10 elevado a menos 6, eu vou repetir esse número, 5.100, e vou andar 6 casas. Aí eu vou completar, como não é possível, 1, 2, 3, não é. Então eu vou completar com zeros. Vamos ver se agora é possível andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu posso concluir que a variação foi 0,0051. Pode botar só até 51. E a questão que é o quê? Qual será o seu comprimento? Então, o seu comprimento vai ser o quê? 20 mais o valor que variou, 0,0051. Logo, será 20,0051. Vamos na terceira questão. A terceira questão traz o assunto sobre dilatação dilatação linear. Uma barra de aço tem a 10 graus Celsius o comprimento de 5 metros. Se aquecermos essa barra até que sua temperatura seja 60, o novo comprimento da barra, sabendo que o coeficiente de dilatação do aço é de 1,2 vezes 10 a menos 5, será. Então, vejamos aqui como é que fica, né? O comprimento inicial é 5. E vamos ver a variação de temperatura. O que foi que variou? Era 10, variou para 60. Então, para mim saber, eu pego a temperatura final, 60 menos 10, vai dar 50 graus. Foi o que variou. E o coeficiente de dilatação, a questão trouxe, que é 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, agora basta a gente substituir nessa relação, que é comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Vamos aqui ver o que foi que variou, né? O que foi que aumentou. Quanto é o comprimento inicial? 5. Vezes o coeficiente? 1,2 vezes 10 a menos 5. Vezes a variação de temperatura. Variou 50. Logo, nós temos 5 vezes 1,2 é 6. 6 vezes 50 vai dar 300. 300 vezes esse 10 a menos 5. Agora, o que é que eu faço para multiplicar? 300 vezes 10 a menos 5. Eu vou pegar
Vou conservar o 300 e vou andar 5 casas. Mas para isso, eu vou ter que completar com 0. Ok? Completando com 0, eu vou precisar de 1, 2, 3 para andar 5 casas. Vamos ver se já é suficiente. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, foi suficiente. Logo, a variação, né, aquilo que aumentou foi 0,003. E qual será o seu comprimento? O seu comprimento, né, o novo comprimento, vai ser o comprimento inicial, que é 5, somando com o acréscimo, 0,003. Então, nós temos 5,003. É o comprimento final. Agora sim, a gente vai para a questão de número 4, com a dilatação superficial, né, que é a dilatação diária. Uma peça de ferro quadrada tem uma área total de 400 cm². Após ter serrado a peça ao meio, então fica 200. Se foi serrada ao meio, fica 200. Ela foi submetida a uma temperatura superior, cujo aumento equivale a 30 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente é 5 vezes 10 a menos 6, qual será a área final da metade da peça? Então, vejamos. A área inicial, quanto é a área inicial? 200. A área inicial, 200. Porque ele diz que é 400, mas foi serrada ao meio. Então, a área inicial é 200 cm². E a temperatura, ele já me diz que a temperatura é 30, né? Ele já me dá um valor exato. E o coeficiente de dilatação, aqui a gente usa o beta. Na linear a gente usa o alfa. Tem o mesmo significado. A questão me dá, é 5 vezes 10 a menos 6. Qual é a fórmula? A fórmula tem uma pequena diferença, mas é o mesmo objetivo. A fórmula é: a variação diária é igual à área inicial vezes o coeficiente, que aqui é um beta, vezes a temperatura. Então, a variação da área vai ser a área inicial, 200, vezes o coeficiente, que é 5 vezes 10 a menos 6, vezes a temperatura, que é 30. Logo, nós temos uma variação diária igual 200 vezes 5 vai dar 1000. 1000 vezes 30, né, de cabeça, dá 30.000. Vezes o 10 a menos 6, porque a gente multiplica só os números primeiro, que não tem a potência. Logo, nós vamos ter uma variação diária. Agora eu vou precisar andar zeros, casas decimais, nesse número aqui, né? De acordo com o que marca 6. Então, eu vou precisar completar com zero na esquerda. Então, vai ficar 0, 0. Vamos ver se já é suficiente. Eu coloquei 0 na frente porque eu ia precisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, nós temos uma variação diária igual a 0,03. Ok? E a resposta? Ele quer saber o quê? É o aumento, né, dessa metade. Então, vai ser 200 mais esse valor. Logo, nós vamos ter o item B, 200,03.